O Halloween já tá entre nós, né, gente? E com ele vem as nossas tradicionais festas à fantasia. Se você vai só se vestir de um personagem que você gosta ou vai participar de um concurso de fantasia, o que importa é se divertir, né, gente? E por isso eu já tô aqui caracterizada com a minha fantasia do Halloween. Como vocês podem ver, é ela mesma, a boneca de Round 6. Batatinha frita, 1, 2, 3. Dá um close aqui, galera. Tá faltando alguma coisa, né? Que é de uma boa fantasia de Halloween sem uma make babado, né? E é por isso que hoje a gente vai fazer um tutorial com passo a passo com a maquiadora Tayane Peixoto, que vai arrasar pra você ficar literalmente uma boneca nesse Halloween. Gente, essa aqui é a Tayane Peixoto, maravilhosa maquiadora artística profissional, tá? E vai fazer aqui a maquiagem da boneca do Round 6 pra você se inspirar nesse Halloween. Oi, gente, tudo bem? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer dessa maquiagem, né, é uma maquiagem um pouquinho mais simples, vamos dizer, que dá pra gente usar um pouquinho mais ou usar um pouquinho menos, né, dependendo da proposta que você deseja. Como a Lorena ela já tem esse rosto muito bonequinha, a gente só vai realçar um pouco mais esses traços que ela tem, justamente pra trazer um pouco mais sobre a boneca mesmo em si do Round 6, que ela tem o olhinho mais puxado. Então, a gente vai trazer um pouco mais de luz e sombra pro teu rosto também. E dar o toque final, que é sangue, que a gente gosta nesse Halloween, né? Então vamos começar, Lorena? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser higienizar o seu rosto e fazer uma hidratação, né? Como a gente vai passar base, alguns tipos de pigmento, a gente precisa que a sua pele seja bem hidratada. Então a gente vai começar fazendo primeiro uma limpeza, depois uma hidratação. Independente da gente fazer uma maquiagem artística ou uma maquiagem social, a gente precisa higienizar muito bem a pele, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é com uma água micelar, fazendo essa higienização de toda a pele dela. Vamos arredar aqui um pouquinho os cabelos e sempre do meio do rosto para as extremidades. Para a gente trazer também essa limpeza um pouquinho mais profunda, principalmente no centro, que normalmente é um pouquinho mais oleoso a pele, né? Vamos secar um pouco. Muito chique. Adorei. Agora a gente vai fazer a parte da hidratação, vai ser um hidratante um pouquinho mais denso, justamente para trazer bastante hidratação para o rosto, né? Por conta dos pigmentos serem um pouquinho mais secos, então a pele ela precisa estar bastante hidratada. E eu estou usando esse pincel língua de gato porque ele consegue concentrar o produto e espalhar da mesma forma. E sempre no centro também do rosto e o restinho que sobra do pincel a gente vai fazendo as extremidades. Tayane, enquanto tu tá fazendo aí, me conta um pouquinho de ti. Como foi que tu começou, assim, a entrar no mundo da maquiagem, decidir que tu queria fazer? Bem, eu trabalho com maquiagem há mais ou menos uns 6 anos já, indo pro 7º, e a área da maquiagem artística, né, ela veio com uma brincadeira pra mim, assim, porque eu sou autodidata em relação à maquiagem artística, nunca fiz curso, então eu aprendi sozinha. E ao longo desse tempo, a gente vai fazendo sempre nossos aprimoramentos, treinando bastante. A questão é treino. A gente tem que praticar muito. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Gosto de brincar com as cores, brincar com as texturas, proporções. Então, eu acabei me aprimorando e me tornando referência nessa área de maquiagem artística, que é algo que eu gosto muito. E que Belém precisa trazer um pouquinho mais disso também, né? Porque tem uma diferença, né? Não é a mesma coisa tu falar que tu é maquiadora assim, artística, que é diferente, Sim, né? sim, é diferente. A maquiagem social para festas de geral, né? 15 anos, casamentos, aniversários. Já a maquiagem artística, você pode não só nesse período de Halloween, mas para fazer peças de teatro, os próprios filmes e séries que sempre tem maquiadores artísticos ali, que você faz uma caracterização, como a gente está fazendo em você, né? De um personagem. Ou fazer uma maquiagem de efeitos especiais, como um ferimento, um corte, tiro. Então, a gente tem várias vertentes também, tanto da maquiagem artística, que é uma imensidão, e a social também a gente tem uma imensidão de coisa. Então, para quem quer se tornar maquiador profissional, você tem um leque de possibilidades, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pigmentar o rosto dela para deixar um pouquinho mais claro, com um pigmento, né, mais clarinho assim, olha, um corretivo mais claro, pode ser uma base mais clara também, para deixar ela mais pálida. Como também esse produtinho é um pouco denso, eu vou utilizar de um diluidor para a gente deixar a base um pouquinho mais fluida, tá? E eu vou fazer a aplicação com um pincel fofinho para trazer também leveza para o rosto, tá?
E aí eu já venho com a esponjinha com o restinho que tá aqui na espátula, vou dando os acabamentos. É sempre importante a gente fazer a aplicação quando é uma base mais clara ou um pouco mais escura, de um personagem principalmente. A gente faz a aplicação na orelha e a gente arrasta para o pescoço também, para que não fique aquela máscara. Base aplicada, nós vamos fazer agora a aplicação do blush dela, porque essa bonequinha do Round 6, né, ela tem o blush bem vermelhinho, bem rosadinho, então a gente vai fazer a aplicação do blush. Vou pegar essa paleta um pouquinho maior, pegar este tomzinho de rosa aqui, pincel bem fofinho e ao redor, dando batidinhas com o pincel mão leve, a gente vai fazer o esfumado também, porque não adianta deixar marcado, a gente vai deixar intenso, porém esfumado para a pele dela. Vou fazer a aplicação de um corretivo um pouquinho mais denso aqui nessa área dos olhos dela. Olha bem para cima, para trazer um pouquinho mais de luz para cá. Vou misturar com o outro, um pouco mais denso também, para que a gente tenha um pouquinho mais de claridade para essa área. Vou aproveitar e fazer uns acabamentos aqui na área do nariz, que sempre fica um acúmulo aqui também, que a gente ainda não selou, ainda não veio com o pó. Então, se você for fazer, por exemplo, uma maquiagem para uma festa, você sabe que vai suar muito na festa e você precisa depois selar bastante esse rosto, porque você vai suar bastante, e, obviamente, usar produtos que sejam mais resistentes também, né? A prova d'água também, os à prova d'água são ótimos. Só com o pincel sujinho do blush, eu volto esfumando aqui também para deixar uma transição mais bonita. Aí tu recebe muito pedido agora nessa época de Halloween. Tem alguma maquiagem assim que sempre te pedem, que é mais pedida? Como é? A que mais pedem é caveira, né? A caveira comum, caveira mexicana, os clássicos, né? A caveira comum, mexicana, vampiro, zumbi, são os que mais saem. E, claro, os que tá em hype agora, né? Por exemplo, da Round 6 é hype, então a galera tá fazendo muito também, assim como teve da La Casa de Papel. Vou tirar um pouquinho da marcação, que fica sempre do corretivo com a esponjinha novamente. Aqui abaixo dos olhos a gente faz a aplicação do corretivo. E aí eu vou selar com um pouco de pó. Então, primeiro que a gente está fazendo vai ser a preparação da pele toda dela, para depois a gente vir com a área dos olhos, tá? E aí eu vou fazer a aplicação de uma bruma, que são essas aguinhas de beleza, para a gente voltar com essa hidratação no rosto, tá? Feche os olhos. Aplicar com distância, que o spray às vezes é muito forte. E esperar secar, né? A gente intensifica aí com o vento. No secador, pode ser um ventiladorzinho também, né? Quem é mais chique tem ventilador. A gente vai aqui no leque mesmo. Depois que a gente fez a parte da pele, agora a gente vai fazer a aplicação de uma sombra um pouco mais acinzentada na área da sobrancelha dela, né? A boneca, ela tem a sobrancelha bem reta, né? Tem a opção da gente fazer primeiro a remoção da sua sobrancelha, não é você raspar, tá? A gente cobre com cola, a gente faz uma camadinha um pouco mais densa pra gente fazer uma segunda sobrancelha. Então a gente apaga e faz uma nova. Mas como a sua já é mais fininha, a gente vai preservar a sua própria sobrancelha, tá? E aqui no comecinho, sempre dando uma esfumada para não deixar nada marcado. E aí eu venho com uma escovinha. Essas escovinhas são escovinhas descartáveis. Você pode usar esse outro tipo também que parece um pentezinho. E pentear também a sobrancelha, para tirar um pouquinho da marcação, que às vezes fica da sombra do lápis. Então, se ficou algum tipo de acúmulo de produto, você vai esfumando e tirando tudinho isso. Então, só contornando aqui a sobrancelha dela.
E eu vou vir um pouquinho aqui com o restinho que tá de base da esponja para tirar um pouquinho de excesso que tenha caído. Só para tirar mais essas marcaçõezinhas, tá? Vou intensificar um pouco mais da área do corretivo na pálpebra dela, pode fechar. 2 pinguinhos só. Depois a gente já vai fazer nessa área dos olhos um delineado um pouco mais alongado, né? Porque a boneca, ela tem os olhos bem puxadinhos e a Lorena tem os olhos arredondados. Então a gente vai dar a impressão que o olhinho dela é puxado. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ainda mais para deixar também esse ar mais de bonequinha, eu venho com um pigmento branco para que a gente faça aplicação na área de baixo dos olhos dela, fazendo com que o globo ocular dela fique um pouquinho maior, né, dando essa impressão de olho de boneca mesmo. Então, eu vou fazer aqui a aplicação do pigmento branco, um pincel bem pequenininho, e nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, que a gente vai fazer a aplicação embaixo dos olhos. Olhe bem para cima, olhe lá para cima. E a gente vem pintando, ó, nessa área dos olhos aqui. Dentro da linha d'água e a gente vai borrar um pouquinho fora, tá? Deixando o globo ocular dela com a impressão de ser maior. A gente dá um tempinho para a cliente se acostumar, que às vezes a gente não está acostumada, né? Transformar a boneca não é fácil, mas vale a pena, tá? No final vai ficar tudo muito maravilhoso. Olha bem para cima. Vou borrar bem fora. Vou só pegar um pincel bem pequenininho e esfumar um pouco essa marcação aqui que ficou. E eu já vou vir também com o preto. Delineador preto ou tinta líquida preta pode ser também, mas como é para a área dos olhos, de preferência que seja um delineador preto, tá? Pode ser um delineador líquido, pode ser um delineador em gel. E a gente vem fazendo um delineado mais retinho também para dar a impressão que o olhar dela é puxado, é mais deitadinho. Então eu vou começar fazendo a aplicação aqui do canto interno e venho dando pequenas batidinhas, ó, como se eu estivesse carimbando com um delineador rente à raiz dos cílios dela, para deixar bem pretinho. Aqui para o final eu já vou trazer ele mais reto e alongado, tá? Vou trazer para a área de baixo aqui também. É como se a gente estivesse fazendo um olho de gatinho, porém um pouco mais grosso e mais reto. Gente, essa é a parte, né, também mais, vamos dizer, tricky aqui da maquiagem, porque quem que não morre pra fazer um delineado de gatinho? Pelo amor de Deus, né? Usa colher, usa faca, usa tudo pra fazer esse delineado. Então, preste atenção aí agora nas dicas pra sair esse delineado maravilhoso. Então, a gente vai fazer a aplicação delineada agora do outro lado, né? Você pode fazer a aplicação tanto com o próprio aplicador do delineador, esse aqui é líquido, delineador líquido, ou você pode fazer a aplicação com um delineador em gel e um pincel muito fininho. Esse pincel aqui é de unha, tá? Então é baratíssimo, você pode encontrar em casas de cosméticos por aí, e você pode também fazer a aplicação com ele. Eu vou fazer a aplicação com ele fazendo um detalhe na parte interna aqui dos olhos dela, para deixar bem puxadinho. Só para vocês verem como é que vai ficar o efeito. Vou fazer desse lado aqui e depois passo no outro. Ó, vou puxar bem de leve com a ponta do pincel. Vou fazer como se fosse um mini delineado gatinho no canto interno, para deixar um olhar bem gateado. E aí do outro lado a gente faz a aplicação também, para eu pintar um pouco teus cílios, né? De cima, que às vezes pega a área branquinha. Se caso você tenha aí sua própria máscara de cílio, pode fazer a aplicação, né? Mas por questão de segurança, pode abrir os olhos. Por questão de segurança, a gente evita fazer aplicação de máscara, né? A não ser que você faça aplicação com um pincel descartável mesmo, né? Que nem aquele que eu mostrei. Mas como eu já usei, já vou fazer a aplicação só aqui nas pontinhas onde ficaram
mais branquinhas devido ao corretivo que a gente passou embaixo. Então, ó, os olhos a gente vai deixar nesse formatinho mais reto mesmo, olha como já dá uma impressão que ela tá com os olhos bem abertos, né? E mais puxadinho também. Na área dos lábios, apesar dela já estar com esse batonzinho um pouco mais claro, a gente vai dar um formato um pouquinho mais de boneca mesmo, porque a boneca do Round 6 ela tem a boca bem pequenininha. Então eu vou desenhar com uma sombra, pode ser o próprio batom mesmo, rosa, né, que é um tom mais rosadinho. Eu vou intensificar mais esse contorno que ela tem do lábio aqui, deixar mais arredondado, para dar uma impressão de volume aqui nessa área da boca. E aí fazendo um movimento aqui, olha, de pequenas batidinhas arrastadas também, depositando a sombra. Se for com um batom, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque batom ele é mais fluido, mais líquido. Na maquiagem artística, a gente tem sempre a luz e a sombra a nosso favor, né? Pra gente dar realce, dar profundidade, então tudo que a gente quer realçar, a gente usa os brancos, as cores claras, né? E o que a gente quer dar profundidade, quer aproximar, a gente utiliza as cores mais escuras. Então, nesse caso, como eu estou fazendo a aplicação do rosa como um batom, é a área mais escura. Então, a gente vai ter que vir com um corretivo ou uma sombra líquida mais branca, também bem branquinha, para realçar alguns pontos aqui do lábio dela. Principalmente essa área aqui onde tem o Vzinho do lábio. Com o pincel que eu fiz a aplicação do corretivo no rosto, eu venho apagando um pouquinho mais aqui essa área do lábio dela de fora, para deixar também essa área mais esfumadinha. Vira aqui para mim, rapidinho. Só para deixar o centro mais evidente. A gente pode abusar também de lente de contato, comprar lente de contato, sabe? Pra gente deixar completo também o look, dá pra gente usar também aí na nossa bonequinha. A dela tem um olhinho bem mais preto, né? A gente já vê também algumas pessoas que desenham em cima dos olhos, não necessariamente faz exatamente no seu próprio olho. Deixa o olho fechado e desenha tudo na pálpebra. Pode ser assim também, você pode fazer essa mesma técnica com o olho fechado também. Você faz o seu vídeo, a sua foto. Agora a parte legal que a gente tem da maquiagem da bonequinha, como ela não é uma boneca muito amigável, a gente vai estar utilizando o sangue falso para dar aquela sensação de que ela tá toda espirrada de sangue, né? Então a gente vai usar o sangue falso. Isso que eu queria te perguntar, gente, isso aí é o momento ápice, porque de toda a maquiagem do Halloween não pode faltar um sangue. Não pode faltar sangue. E eu quero que tu fale pra gente como é que faz mesmo pra ter esse efeito do espirrado, né? Porque eu já tentei fazer sangue antes, aí só faz um risco, uma pintura, né? Assim, um carimbo de sangue, não fica como um se espirrado, né? Espirrado. Normalmente os sangues que a gente compra em kits que vem, né, eles são um pouquinho mais densos. Tem alguns tipos de kit que o sangue é um pouco mais fluido. Então, se o sangue ele for mais fluido, você consegue fazer com a própria escovinha. Essas escovinhas aqui pode ser escova de dente, pode ser essas escovinhas aqui de sobrancelha. A gente vai fazer a misturinha e espirrar no rosto. Então a gente faz com a escovinha. Como eu quero uma textura mais líquida, então eu faço a aplicação aí da água micelar ou de uma água comum para ter essa textura. E eu vou fazer o espirrado do sangue com a escova de sobrancelha. Então eu pego todo o produto. E aí, gente, maquiador artístico se suja, tá? Então a gente tem que se sujar, não adianta. Já tentei usar luva, não gosto de sentir a textura. Então a gente se suja, depois é só lavar a mão. E aí vem de longe e espirrando, ó. Fazendo esse movimento, eu venho mais próximo para deixar um pouco mais concentrado. Ó, deixo concentrado mais próximo. E se eu quero realmente mais espirrado, até se assusta. Gente, é o sangue. A gente espirra mais distante. Do outro lado também a gente vai fazer esse efeito mais espirrado. Maravilhosa. Olha só como é que fica o efeito. Tá vendo? Já entrou no jogo. Então o efeito de sangue, ele é muito bonito, né? A gente já, realmente é o toque final aí da maquiagem que a gente já deixa já com sangue espirrado, porque é a proposta, porque a gente já assistiu a série, né? Eu acho que todo mundo assistiu essa série, todo mundo sabe o que acontece com uma boneca, né? O que acontece na série. Então é por isso que a gente faz essa aplicação do sangue também, tá? E aí com o próprio pincel,
Eu já venho aplicando um pouco mais concentrado em algumas áreas do rosto, tá? Para deixar o efeito mais sujo mesmo de sangue, não só o espirrado. Nesse momento a gente já finalizou o rosto, né? A gente já deixou um aspecto realmente mais sangrento aí para essa boneca, né? Já dá pra fazer o olho, gente. Dá pra fazer aquele efeito, né, que ela tem de rosto, parece uma bonequinha mesmo, né? E pra ter o efeito de boneca real mesmo, a gente pode fazer um toque a mais aí também no corpo, né? Como ela já está com o corpo mais livre, a gente vai simular como se ela tivesse articulações de uma boneca aqui na área do pulso. Você pode fazer no pulso, nos dedos, no cotovelo. E como ela tá já de roupinha de manga, se não tivesse, a gente poderia fazer a articulação aqui também nessa área do ombro. Então você pode usar e abusar da sua criatividade na hora da maquiagem artística, tá? E aí a gente vai fazer nessa área do pulso dela como se fosse um movimento de articulação de boneca, né? Tipo a bonequinha da Barbie. Então, para a gente começar, eu vou usar do corretivo que a gente fez a aplicação ali no rosto dela. Vai fazer aqui nessa área do pulso. Primeiro o pigmento com o corretivo, porque eu vou utilizar sombra, então eu preciso que a sombra tenha uma aderência. E se não fizer nenhum tipo de aplicação de base nem nada, só a sombra na pele, ela não vai fixar. Então você precisa, isso até para maquiagem social, viu? Se você for fazer uma maquiagem social nos olhos, você precisa aplicar uma base primeiro, uma base, um corretivo, né? Um primer para olhos. Normalmente eu uso corretivo mesmo, para que eu tenha algo para minha sombra se fixar. Sim. Tá? Então o corretivo ele é próximo assim do tom dela, é mais para a gente ter aí uma base mesmo. E eu vou fazer primeiro algo mais arredondado, né, para simular que é articulado o seu pulso, né? Então eu vou fazer a aplicação com a sombra preta e um pincel bem pequenininho, tá? A sombra preta é um pincel chanfrado, pode ser até aquele próprio pincel fino ali. O chanfrado me dá um pouco mais de precisão, tá? Então eu vou fazer essa área mais arredondada aqui no pulso dela. Ó, você pode se guiar por essa área que a gente tem da dobrinha do pulso. Então, faz bem assim, ó. Isso. Aqui e do outro lado, só para a gente deixar marcadinho. Então, essa aqui vai ser a marcação base para a gente fazer a área arredondada e oval aqui do pulso dela. Então, dessa marcação que a gente fez, olha, eu venho trazendo essa área mais arredondada. Isso aqui é só um esboço, porque a gente vai fazer um esfumado. Tá? Isso aqui é um esboço. Na parte de cima também. Eu venho esfumando essa parte preta, porque depois eu já venho com a tinta líquida para dar mais intensidade. Então, primeiro a gente faz um esboço esfumado para justamente a gente ter essa expansão do preto, essa profundidade. Quando você tem mais tempo, você começa a fazer sua maquiagem bem cedo, você consegue ter, olhar mais detalhadamente ali para aquela maquiagem, você consegue ter um efeito real 3D mesmo daquela parte que você quer fazer, daquela maquiagem que você deseja. Vou pegar também a sombra preta e eu vou fazer um esfumadinho aqui para a parte interna, já aproveitando, um pouco mais intenso, principalmente em volta aqui, ó, nessa área aqui, e entrando levemente para dentro, mas sempre deixando essa área mais clara, né, para dar a impressão de volume aqui e profundidade nas extremidades. Depois que a gente faz o esfumado, com o pincel pequeno, aquele lá de unha que eu apliquei, vou pegar a sombra líquida preta e vou fazer os detalhes um pouco mais intensos ao redor. Então, eu já venho com mais precisão fazendo em volta aqui todo do braço dela, onde a gente desenhou. Então, fica um traço mais escuro. Como se fosse um delineado, né? Como se fosse delineado. Então, ó, dá para treinar delinear até no pulso. Ó, vem fazendo todo o detalhe em volta, para realmente ter essa marcaçãozinha aqui, né? O objetivo é ficar bem marcado em volta, porém,
quando entra, fica um pouquinho mais esfumado. Então, ó, a gente intensifica essa área para deixar bem mais pretinha, bem mais intensa. E a gente vai apagar um pouquinho mais o meio para trazer mais volume. Então, eu vou pegar o próprio corretivo branco, um pincel limpinho, só um pouquinho, para a gente trazer a claridade e fazer com que essa área do pulso dela dê uma saltada, uma realçada. E enquanto a gente vai vindo para a área do preto, vai ficando mais acinzentado e a gente vai conseguindo uma transição melhor. Como a pele dela é bem clarinha, só para trazer um pouco mais de sombra, eu venho com um tom de sombra marrom, próxima do tom da pele dela, esse aqui marrom bem clarinho. Vou misturar com um pouquinho do bege claro. Depois eu vou fazer nessa área em volta aqui, para dar a impressão que a pele dela tá mais saltada, bem em volta do branco e esfumando aqui para a área da pele dela. Só para trazer um sombreado bem leve, nada tão marcado assim. Tudo tem um propósito, né? Quando tu pensa que não pode ficar mais... Mais realista, fica mais realista. Justamente o trabalho de luz e sombra, o que é incrível. E aí a gente faz esse efeito aí de pulso, né? Articulado, como se ela tivesse realmente umas articulações no pulso. Então esse efeito dá para fazer nessa área do pulso, dá para fazer na área aqui do cotovelo. Se você for maquiar suas pernas, dá para fazer também na área do joelho, né, do pé. Então dá para fazer em qualquer área que você queira, né, para fazer a sua fantasia geral aí. Essa foi uma amostra de como é que você pode fazer aí uma articulação também no braço para deixar ele mais realista mesmo, uma boneca mais realista, né? Assim como ela tem também, que a bonequinha do Round 6 tem essa articulação no braço, né? Então fica assim esse efeito. Gente, esse foi o tutorial com passo a passo com a maravilhosa Tayane Peixoto aqui. Me deixou a própria boneca, já podem me contratar para a segunda temporada de Round 6. Eu posso fazer o dublê, a dublê da boneca. Tayane, fala um pouco de ti aí, dos teus contatos, como é que a gente faz para ver o teu trabalho? Tá certo. Bem, gente, vocês encontram meu trabalho pelo Instagram, então eu estou principalmente por lá, né? Meu arroba é @Tayane Peixoto. Meu Tayane se escreve bem comum mesmo, tá? Não tem H nem Y. E se quiser meu contato profissional para WhatsApp, caso você queira também, né? Me contratar para fazer sua maquiagem artística agora para esse Halloween, é só me Aproveitem, gente, aproveita que no Halloween tem muita gente para fazer maquiagem. Exatamente, né? É só me chamar pelo número 989951882 ou me encontrar lá pelo Instagram, @Tayane Peixoto. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da pauta de hoje. Façam um tutorial em casa e aproveitem muito o Halloween. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4, eliminado.